Oi, gente, prazer. Sou a professora Silvelena Pinheiro, né? Faço parte da equipe do cursinho JB desde 2016, 2017. 2017. Faço parte da equipe JB, né, desde o período de 2017. E sou formada, né, em Letras Português pela UESP, né, daqui de Picos. Né, muito orgulho de ser UESPiana. Quem for para lá, eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma universidade. Eu sou suspeita para falar, né, porque eu gosto demais da UESP, sou encantada pela UESP, professores, enfim. Sou corretora do Enem desde 2016. Né, trabalho com redação também desde 2016, né, e aí, desde então, quando eu entrei no cursinho JB, né, estou até hoje, graças a Deus, né, gostaram do meu trabalho. Graças a Deus, desde quando eu assumi o cursinho JB, né, as nossas notas são acima de 900, inclusive já tivemos 3.980, né, espero chegar ao 1.000, em nome de Jesus, tomara que seja esse ano, né. E eu quero convidar vocês, né, para passar comigo esse período de 2021, produção de redação, aula de estrutura, tá certo? E aí a gente vai, em nome de Jesus Cristo, encaminhar aí para conseguir atingir, não é só tirar a nota na redação, nós vamos tirar uma boa nota na redação, para que vocês possam conseguir se inscrever no SISU para o curso que vocês querem, em nome de Jesus vai dar certo. Então, bora lá? Hoje, a minha primeira aula, gente, olha, eu vou ser sincero para vocês, eu não sou muito de fazer slide, tá? Eu sou mais de fazer vocês escreverem mesmo, anotarem mesmo. Mas eu também vou ter aulinha para vocês com slide, vou mandar um slidezinho desse material aqui, que eu vou explicar para vocês, tá? Para ajudar, auxiliar vocês aí, certo? Mas eu vou dizer logo, eu não sou não sou muito ligada em slide, não. Eu tenho a impressão de que vocês vão dormir, de que vocês não vão me dar atenção. E aí eu prefiro ter esse feedback mesmo, essa relação mais direta com vocês. Belezinha? Então, nós vamos começar entendendo cada competência. Eu fiz aqui uma ideiazinha de introdução, mas só para a gente reconhecer. Se der tempo, eu falo dela. Se não, na próxima aula eu faço, porque o meu foco mesmo é trabalhar as competências com vocês hoje, beleza? Vamos lá. Vocês já são acostumados com o tipo de estrutura do Enem. Desde o primeiro ano do ensino médio aí, creio que vocês já tenham visto como é que se dá a formação da estrutura da redação. Vamos lá. A redação do Enem, ela equivale a 20% da prova. Então, ou ela te bota em qualquer curso, ou ela te tira de qualquer curso. A nota de redação é super importante para vocês conseguirem a ideia do curso que vocês almejam. Beleza? Vamos lá. Nesse sentido, a redação do Enem, ela é dividida em 5 competências. Dentro dessas 5 competências, cada uma vale 200 pontos. Certo? Cada uma vale 200 pontos, e esses 200 pontos são divididos de 40 em 40, conforme as competências. Você tem 0, 40, 80, 120, 160 e 200. O que eu quero que fique na mente de vocês? Vocês já têm 1.000 na prova de redação. Mas, pelo amor de Deus, não vão... já tem 1.000, então não vou fazer a redação, não. Não posso fazer isso, não, tá? Pelo amor de Deus, tem que fazer a redação. Mas eu quero que vocês imaginem, eu vou fazer diferente. Eu geralmente faço diferente do que os outros professores de redação fazem, tá? Vocês não vão adquirir de 0 a 1.000. Vocês já têm 1.000. Então, a nossa intenção aqui vai ser manter essa nota 1.000 na redação. Então, vamos lá. Primeiro, olha para cá, viu? Competência 1. O Enem ele é dividido, como eu falei, em 5 competências. Vão anotando aí. Primeira competência, domínio da modalidade escrita, certo? Da língua portuguesa. Trocando por miúdos, a competência 1 ela vai falar sobre norma culta. O que é essa ideia de norma culta? Cuidado com a letra, cuidado com a ortografia, acentuação das palavras, pontuação, paragrafação, coesão, formação de frases, formação de períodos, formação de parágrafos. Tudo isso aí vai entrar na competência 1. Vocês vão amar a tia Rosilene, acho que vocês já tiveram aula com a tia Rosilene, maravilhosa, mas eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo que a Rosilene falar para vocês sobre gramática. Gramática não cai no Enem, cai sim, tá bem aqui na Titi, ó, quando se fala de redação. Beleza? Falou em competência 1, não tem saída, galera, tem que estudar gramática. Belezinha, cremosos?
Vamos lá. Competência 2. A competência 2 eu sou suspeita para falar, porque a minha competência preferida é a competência 2, 3 e 5. Eu amo essas 3 competências. Olha o que diz a competência 2. Compreender, vão anotando, viu? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, sobre o tema, respeitando os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Olha só, gente, prestem atenção. A competência 2, a gente pode dividir ela em 3 partes. Primeira parte, compreender a proposta de redação. Se é para compreender a proposta de redação, ela vai querer de mim um entendimento do tema. Ou seja, ele quer que eu entenda, que eu compreenda exatamente o que a proposta de redação quer da minha pessoa, certo? O que ela quer que eu relacione conforme aquele probleminha. Cuidado, desde 2015, o Enem, ele tem trazido propostas cada vez mais específicas, mais delimitadas, mais direcionadas. Por que muita gente zerou a redação do ano de 2015? Justamente porque não compreenderam a proposta. A proposta trazia a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A galera falou de violência contra a mulher, ou de violência contra a mulher na sociedade brasileira, mas esqueceram da palavrinha de comando, que é a ideia de persistência, certo? Por que muita gente zerou a proposta de redação de 2017? Qual era o tema de 2017 mesmo, meu povo? A formação educacional dos surdos no Brasil. Por que muita gente zerou? Porque relacionaram essa questão de formação educacional só à escola. E detalhe, não se prenderam à questão dos surdos, só falaram sobre deficientes. Eu corrigi a redação em 2017 que as pessoas falaram de braille, de cegos. Tinha nada a ver, tá? Então, entendam o que é que o tema está pedindo de você. O que é que ele quer de você, para que você não tangencie, para que você não fuja. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de fuga do tema logo, já para facilitar a nossa vida. Observa, a partir daí ele diz, e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento sobre o tema. Opa! Se ele diz para me aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, o que é que ele quer de mim? Ele quer de mim uso de repertório. Uso de repertório socioprodutivo. O que é o repertório socioprodutivo? São as estratégias argumentativas que eu uso em relação ao tema para comprovar a minha tese. Você pegar o manual do Enem, eu vou mandar o manual do Enem 2020 para vocês, viu? Você pegar o manual do Enem, cara, não vai dar tempo eu falar dessa introdução. Apagar bem aqui. Você pegar o manual do Enem, o manualzinho de redação do Enem, ele vem dividido assim, Basicamente, tem uma paginazinha que ele vai trazer assim, tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Você pode abrir o manualzinho do Enem, que ele vai ter essa divisãozinha bem aqui. Vamos lá, observa. O que é o tema? O tema é a delimitação do assunto. Delimitação do assunto. O Enem, ele pode trazer uma mesma problemática já abordada. Duvido. Quer um exemplo? Vamos lá. Qual foi o tema de 2017 mesmo? Doenças. Surdos. Deficientes.
Deficientes aí voltado à audição, surdos, certo? Qual foi o tema? Um tema de saúde. Qual foi o tema de 2021 mesmo? Aliás, 2020, qual foi mesmo? Os estigmas associados às doenças mentais. Trouxe a mesma temática. Saúde, certo? Doenças e, detalhe, minorias. Tanto a população surda, quanto a população que apresenta transtorno mental. População depressiva, enfim. Ok? Então, o Enem, ele pode fazer assim. Lá na competência 2, quando você estudar o manualzinho, vai ter uma partezinha que vai dizer o mesmo assunto pode ser abordado de diferentes formas. O Enem trouxe mulher lá em 2015. Ele pode trazer em 2021. O Enem trouxe leitura lá em 2006. Ele pode trazer leitura em 2021. Literacia familiar. Já pensou? Olha que lindo. Ia ser a coisa mais linda do mundo se o Enem trouxesse esse tema bem aqui. Imagina. Os desafios para a formação de leitores proficientes no Brasil na atual sociedade. Porra, ia ser a cor mais linda. Ia ser a cor mais gostosa de Deus. Ia ser lindo demais. Porque é uma intenção de aprofundar aquela temática que já foi abordada lá em 2006. E detalhe, nós estamos no dia 22 de abril. Há uma semana atrás, 2 semanas atrás aí, dia 16 de abril, foi o Dia Nacional do Livro Infantil. Detalhe, o governo federal em 2020 criou um aplicativo chamado de Grafogame, justamente para facilitar a questão da relação dos pais com os filhos, com a leitura e os professores, justamente nesse período de pandemia, de ensino à distância. Tá? Quer mais? Quer mais? Bora lá! Vai se comemorar agora o Dia do Livro. Beleza? Quer mais? Centenário da Semana de Arte Moderna, dia 22. Hoje, 22 de abril, centenário da Semana de Arte Moderna. Chupa, viu? Então, leitura pode vir sim como tema do Enem 2021. No materialzinho que eu vou mandar para vocês, já tem a primeira proposta de redação. Vocês têm que fazer e me mandar, viu? Tem 8 dias para fazer e me mandar. Quero receber próxima sexta-feira, viu? Bora lá. Depois que você vê a tese, o tema, ele vai trazer a ideia de tese. O que é a tese, Silvia Helena? Causa de problema. Você vai olhar o tema e a problemática evidenciada daquele tema vai ser a tua tese. Certo? Tese é causa do problema. Imagina o tema. Ó, um exemplozinho aqui. Fome, 2 pontos. Um retrato da desigualdade social. Da desigualdade social no Brasil. Vamos lá. Qual é meu eixo temático? Eixo social. Qual é a minha temática? Fome. Problema do meu tema, fome. Vamos lá. Um retrato. O retrato significa o quê? Reflexo. Nesse sentido. Desigualdade social. Desigualdade social é o quê? Diferença de classes. O que é que o tema quer de mim? Ele quer que eu apresente quais as causas, quais os fatores que tornam a desigualdade social um fator crucial para a fome. Quer um exemplo? Pão, alto custo dos alimentos, alto preço dos alimentos. Quer outro problema? Beleza. Má distribuição de renda. Quer outro problema? Beleza. Ineficácia. Aliás, ineficácia de programas sociais de combate à fome. O que é isso? Tudo isso aqui é causa de problema. Causa de problema é tese. Tese é posicionamento. Tese é ponto de vista. Então, você vai olhar para o tema e você vai descobrir qual é a problemáticazinha dele. Descobrir a problemática, você vai encontrar qual é a causa. Descobriu a causa? Pronto, a causa é a tua tese.
Fechou? Bora lá. A partir daí vem os argumentos. O que são os argumentos, Silvelena? São os recursos que eu uso para comprovar a minha tese. Exemplo, alto preço dos alimentos. Se eu estou falando de alto preço, eu tenho um poema maravilhoso lá do modernismo. Lembrem de Patrick Lustosa, viu, professor de literatura. Lá no modernismo tem um poeta chamado de Ferreira Goulart, que ele tem um poema chamado de Não há Vagas. E nesse poema de Não há Vagas, ele faz uma crítica extrema à sociedade consumista. E dentro do poema, pode pesquisar na internet, tem uma partezinha que ele diz que não vai colocar o preço do feijão, o preço do alimento, assim, porque não cabe no poema por causa do preço. Vice? É você buscar um repertório relacionado à tua tese para comprovar a tua tese. É isso aí, a estratégia argumentativa, o argumento. Má distribuição de renda. O que é que eu vou pensar na má distribuição de renda? Desigualdade social. Então, vou fazer uma relação aí entre classe alta e classe baixa, por exemplo, certo? Essa discrepância quanto aos direitos sociais, como, por exemplo, o direito à segurança alimentar, que a Constituição Federal garante. Entendeu? Vamos lá, o próximo. Ineficácia de programas sociais de combate à fome. Eu posso lembrar, por exemplo, lá do programa Fome Zero, que foi um programa voltado para o combate à fome em 2002, ainda no primeiro ano do governo Lula, que não funcionou. Ele era mais bonitinho no papel do que mesmo na prática. Certo? Então, é isso. Olha o tema, descobre qual é a problemática do tema, formula a tese. Descobriu a tese? Você vai pensar nos argumentos, nas estratégias argumentativas para comprovar aquela tese. Não se preocupem que eu vou ensinar vocês direitinho, vai dar certo. Não se preocupem não, viu? E aí eu tenho, por último, a proposta de intervenção. Que é a proposta de intervenção? A solução para os problemas abordados. Se o problema é o alto preço dos alimentos, eu vou ter que caçar aí alguma forma de fazer com que haja uma baixa desses preços. Se o tema é a má distribuição de renda, então eu vou ter que caçar aí alguma forma de ou empregar a população ou de ter uma melhor distribuição dessa renda. Se o problema é na eficácia dos programas sociais, o que é que eu vou fazer? Mostrar mais programas, criar mais programas que sejam eficazes e suficientes e acessíveis para a população que tem fome. Entendeu a ideia? Compreendeu a ideia? Vamos lá. A partir daí, ele traz, respeitando os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que é essa ideia de limite estrutural? Limite estrutural é a cada partezinha. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que que acontece? O meu texto, ele é dividido em 3 partes. A gente vai já relacionar a ideia da competência 3. Vamos lá. O meu texto, ele é dividido em 3 partes. Quais as partes? Introdução. Segunda parte, desenvolvimentos. São 2 desenvolvimentos, tá? 2 desenvolvimentos. E por último, nós temos a conclusão. Vamos lá. Vamos pegar logo bem aqui a competência 3, que as ideias vão se relacionar melhor. O que que diz a ideia da competência 3? A competência 3, ela diz, olha só, gente, seleção, relação, organização, e interpretação. De dados, fatos, opiniões e informações. Não se preocupem que conforme a gente for tendo as aulas, eu vou fazendo, certo, a desconstrução de cada competência e à medida que eu vou fazendo a desconstrução de cada competência, eu vou passando uma proposta para vocês. Eu já vou mandar uma proposta para vocês hoje, para mim ver como é que está a construção textual de vocês, viu? Aí, a partir da outra semana, toda semana a gente vai fazer um teminha. A partir da outra semana, eu pego uma competência, a gente desconstrói e vocês fazem a produção. Na outra semana, outra até pegar todas as 5, e daí a gente começar a ter só tema. Aí, só se precisar voltar na estrutura, eu volto. Beleza? Porque eu quero é que vocês produzam.
Vamos lá. Olha o que diz a competência 3. Seleção, então eu vou escolher um repertório. Relação, eu vou articular esse repertório com o tema. Organização de ideias, eu vou trazer aí uma progressão textual. E interpretação, eu vou trazer uma ideia de importância, de produtividade, de pertinência daquele repertório. De dados, fatos, opiniões e informações em defesa de um ponto de vista. Ou seja, tudo isso é em torno da minha tese. Aí tu olha, vamos lá. Projeto de texto. A competência 3, ela se relaciona principalmente ao ideal de projeto de texto. Meu projeto de texto é toda a articulação que eu faço dentro da redação para a construção textual. Bora lá. Introdução. A introdução ela é dividida em 3 partes. Quais são as partes? Contextualização. A ideia de contextualização, eu vou apresentar um repertório socioprodutivo. Lembrem, a redação de vocês ela tem que ter 3 repertórios. Um na introdução, um no desenvolvimento e um no desenvolvimento 2. Na conclusão, você vai retomar um repertório já utilizado. Beleza? Então, você vai usar um repertório na introdução e um em cada desenvolvimento. Na conclusão, você retoma o repertório já mencionado. Ok? Vamos lá. Então, contextualização. Segundo, a apresentação do tema e problematização, que eu vou repetir o temazinho e vou mostrar que ele é um desafio. E, por último, eu vou apresentar minha ideia de tese. Causa do problema. Beleza? Desenvolvimento. Como é que é dividido meu desenvolvimento? 4 partes. Primeira parte, tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a retomada da tese. Você vai repetir a tese no início do primeiro desenvolvimento. Segunda ideia, estratégia argumentativa. Por que estratégia argumentativa? Porque ela vai comprovar a minha ideia de tese. Terceira parte, posicionamento crítico. Sua fala diante o repertório para a sua relação com a tese, certo? Com a retomada da tese. Por último, fechamento do parágrafo. Evidenciar que é um desafio ou apresentar uma perspectiva de solução. Beleza? Aí observa. Conclusão. Primeiro, retomada da tese ou retomada do tema, tanto faz. Segunda ideia, PIS. Proposta interventiva, proposta de intervenção social. Que dentro dessa proposta eu tenho outros critérios. Quais são os outros critérios? Eu tenho que apresentar um agente social, eu tenho que apresentar uma ação, eu tenho que apresentar um meio, eu tenho que apresentar um detalhamento de algum desses elementos e eu tenho que apresentar um efeito. E por último, eu tenho que apresentar uma finalidade. Gente, eu posso estar falando rápido hoje porque essa aula tinha que ser mais rapidinha mesmo, viu? Para poder vocês só relembrar, que a gente está só relembrando o que é cada competência do Enem. Eu presumo que dentro de sala de aula, como professor ou de maneira virtual, professor da redação de vocês, tenha explicado isso aí, tá? Caso não, vocês entrem em contato comigo e dizem, ó, tio, eu tenho muita dificuldade para me poder pegar mais leve e mais devagar, digamos assim, ok? Agora, minha correção é estilo Enem, viu? Neguinho comigo, como e curto. Brincadeira, sou gente boa. Vamos lá. Esse é o meu projeto de texto. A competência 4, gente, a competência 4, ela fala do domínio dos conectivos, do domínio dos recursos linguísticos para a argumentação, importantes para a argumentação. Então, nesse sentido aí, eu pego a questão dos operadores argumentativos ou também conectivos. Eles é quem fazem a relação dentro do parágrafo. Ó, da contextualização para a apresentação do tema, eu tenho que apresentar um conectivo de junção, de analogia. Da apresentação do tema para a tese, eu tenho que apresentar, daqui para cá, eu apresento um tema problematizador, e daqui para cá eu apresento um conectivo também que vai fazer essa articulação da tese. Do desenvolvimento, eu começo com um conectivo. Depois que eu boto conectivo, aí eu faço tópico frasal, que é uma frase. Depois do tópico frasal, eu boto outro conectivo. Aí eu vou para a estratégia argumentativa. Depois da estratégia argumentativa, eu boto outro conectivo. Aí eu boto a crítica. Depois, eu coloco mais um conectivo para fechar. A redação de vocês tem que ter, no mínimo, 10 conectivos externos. Aqueles conectivozinhos que eu vejo de cara. Em primeiro lugar, diante disso, contudo, entretanto, portanto, logo,
diante dessa perspectiva, desse pensamento, desse modo, dessa forma, dessa maneira, eu tenho que ver esses conectivos. Além de conectivos internos, que são o conectivo que fica dentro da própria frase. Ok? Vamos lá. Na conclusão, da mesma forma, conectivo conclusivo, retomada da tese. Conectivo conclusivo, proposta de intervenção, mais um conectivo, finalidade. Tem que ter no mínimo 10 conectivos na redação de vocês. Por último, nós temos a competência 5, que ela fala exatamente da proposta de intervenção social. Eu tenho que solucionar o problema abordado. Detalhe, eu tenho que respeitar os direitos humanos. A liberdade de gênero, a liberdade de crença, a liberdade de cultura, tudo eu tenho que respeitar. Eu não posso ferir a dignidade humana de ninguém. Todo mundo é cidadão, todo mundo tem que ser respeitado. Beleza? Então, não posso mandar matar ninguém e nem posso interferir na dignidade humana da outra pessoa, na liberdade da outra pessoa. Ok? Gente, eu sei que foi muito rápido, mas era isso que eu queria apresentar para vocês nessa primeira aula. Eu vou mandar esse materialzinho lá no grupo, aí eles vão mandar lá na plataforma de vocês, certo? E aí no grupo de vocês, enfim. E aí eu quero que vocês analisem o materialzinho. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a tia, belezinha? E aí nisso, no final do material, tem uma proposta de redação sobre literacia familiar. Eu quero que vocês façam essa proposta e eu quero receber essa proposta, beleza? Vou conversar com a Nanda e com o Matusalém para saber como é que eu vou receber essa proposta. Mas próxima sexta-feira eu quero estar com ela em mãos. Ok? Então, meus queridos, era isso que eu queria apresentar para vocês. Desculpa a rapidez, não se preocupem, eu vou mais devagar. É porque aqui realmente eu só queria revisar essa parte de competências com vocês. A partir da próxima aula a gente vai trabalhando cada uma. Vou começar pela 2, para facilitar a nossa vida. Primeiro eu vou pegar a argumentação de vocês, depois eu corrijo a parte gramatical, porque a parte gramatical a tia Rosilene vai me ajudar. A gente sempre faz essa parceriazinha aí. Belezinha? E aí, conforme for, toda semana um teminha, e aí a gente vai fundamentando as ideias nesse sentido. Tá bom? Então, meus queridos, um beijo, fiquem com Deus. Desculpa aí a rapidez, eu sou meio elétrica mesmo, tá? Mas aí qualquer coisa, vocês mandam mensagem lá no WhatsApp. Tia, pelo amor de Deus, vai devagar. Ou então vocês pedem pro Matusalém. Ei, Silvalene, ó, estão pedindo para tu dar uma freada aí. Tá bom? Para me ir no ritmo de vocês. Mas detalhe, não vamos ser muito lentinho não, viu? Eu quero adequar vocês ao meu ritmo, até porque nós já estamos em maio e o Enem é em novembro. Então, a gente tem que correr contra o tempo. Beleza? E vamos atrás desse 1000 aí que vai dar certo. Tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula a gente se vê. Tchau.